Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Marcos, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E depois, no decorrer da mensagem, eu falo dos outros versículos, porque vai até o 23. Glória a Deus. Então diz assim, ó. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Não, eu disse que nós iríamos ler até o 9, né? Desculpe. O 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Até aqui. Amém? Jesus, que seja para o teu louvor essa palavra, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. O que esse texto está nos ensinando? O texto vai até o versículo 23. E nós sabemos, como a Bíblia nos informa, e eu já falei várias vezes aqui para os irmãos, que o Senhor Jesus, ele sempre era perseguido, né? Pelos fariseus, pelos escribas. Esse perseguido no sentido de que eles queriam sempre pegar Jesus em contradição. O que é isso? Eles queriam achar um erro em Jesus. Mas nós sabemos que Jesus nunca errou e também nunca pecou. Mas eles sempre procuravam fazer armadilhas contra Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa. Mas eles não conseguiam, né? E sempre eles tentavam, então, achar alguma coisa, achar algum erro. E aqui, eles tentaram achar erro nos discípulos. E os discípulos, é claro, que tinham erros, assim como nós temos, né? Porque nós somos seres humanos. Jesus é que nunca errou, mas os discípulos tinham erros, só que eles tentaram então acusar os discípulos para atingir Jesus. E aqui então, como nós lemos, né, eles falaram assim para Jesus. Versículo 2 diz assim, ó: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é,
por lavar. O que significa isso? Os discípulos do Senhor Jesus, eles foram fazer uma refeição, então, e não fizeram os rituais, as cerimônias dos fariseus. Não significa aqui que os discípulos eram relaxados ou que não cuidavam da higiene, não era isso. Eles estavam acusando os discípulos de não fazer a cerimônia de lavagem, porque o povo judeu, né, e os escribas e fariseus, então, eles nunca comiam sem fazer todo um ritual de lavagem. O que era isso? Eles faziam um ritual de purificação. Nós sabemos que no Velho Testamento, em Números, capítulo 19, fala das águas purificadoras. Ali Deus estava passando regras para eles que precisavam ser cumpridas. Só que, ao longo do tempo, os escribas e os fariseus, eles foram mudando o que a Bíblia falava, o que o Pentateuco falava, e eles foram acrescentando regras em cima daquilo que Deus tinha ordenado. Então eles criaram, como é que eu vou dizer para vocês? Eles davam mais importância àquilo que os escribas, os judeus, vieram falando ao longo do tempo, desde o Velho Testamento, e foram acrescentando regras que Deus não tinha falado, Deus não tinha ordenado. Então eles foram colocando regras em cima de regras. E no Talmud, né, que é um comentário judaico, então ali tem várias regras de purificação que eles tinham que fazer. Mas Deus não tinha ordenado isso. Eram cerimônias, eram ritos criados por eles. E eles discutiam então o que eles deveriam usar, que recipiente que eles deveriam usar para lavar as mãos. Porque assim, antes de eles comerem, então eles despejavam água na mão para fazer esse ritual. Só que era coisa assim absurda. Eles escolhiam que copo que podia usar. O copo tinha de ser purificado. Eles escolhiam que parte da mão tinha de ser lavada, não era a mão toda, então eles escolhiam algum lugar da mão, algum lugar específico que a água tinha de ser derramada. Então eram regras que eles foram acrescentando ao longo do tempo e que Deus não tinha exigido nada disso. Eles mudaram então, né, a palavra do Senhor, colocando regras e costumes. E aí então, os discípulos de Jesus não fizeram isso. Eles foram se alimentar e não fizeram esses ritos. Não significa que os discípulos estavam com as mãos sujas, nada disso. Mas eles não fizeram esse rito, essa cerimônia, que para um judeu era um pecado enorme se não fizesse. Entendido isso, irmãos? Amém? E aí então os discípulos não fizeram, né? E eles foram falar com Jesus. No versículo 2, então, como nós já lemos, vou ler de novo. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Então eles acusaram os discípulos, né? E aqui um detalhe, que a Bíblia nos fala no versículo 4, diz assim, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, sem se banharem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e inclusive camas.
Então eles tinham que lavar até as camas nesse ritual. E os discípulos não fizeram isso, então eles foram e perguntaram para Jesus, né? Ali no 5 diz assim, interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos com conformidade à tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, olha só, com a tradição dos anciãos. Então, aqui eles não estavam preocupados em seguir a palavra de Deus. Eles estavam preocupados em seguir as tradições, os costumes, os ritos, as cerimônias, que não foi Deus que deu, mas que foi o próprio homem que criou. Então eles estavam observando isso e fazendo isso, eles estavam tirando a importância da Escritura e valorizando as cerimônias criadas pelos homens, pelos anciãos, ou seja, por aqueles líderes judeus que ao passar do tempo foram acrescentando no Talmud e seus comentários. O Talmud são vários comentários de rabinos judeus que eles vão escrevendo, e esse Talmud então nunca para de ser escrito até hoje. Eles comentam a respeito da palavra e escrevem lá o que eles acham. Então não é o que a Bíblia fala, é o que eles acham que deve ser feito. São comentários que eles fazem a respeito daquilo que eles leem na Torá, daquilo que eles leem na lei de Deus, e eles comentam. Então isso é feito ainda. Você pode até, se você procurar na internet, você vai achar vários livros do Talmud para comprar. Mas eu não aconselho, né, irmãos? Eu não aconselho comprar. Por quê? Porque para você fazer a leitura de um Talmud, você já precisa ter uma base, não estou dizendo que você não tenha, mas eu não aconselho para não confundir a tua cabeça. Porque ali no Talmud, tem certos escribas, certos rabinos que fizeram comentários ali, que eles falam mal de Jesus. Então, muitos têm até casos de comentários assim, que eles dizem que Jesus foi para o inferno. Então, são comentários, não é a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Mas, se você desejar ler, se você quiser comprar, você pode até ler. Só verifique bem, porque tem muita coisa errada ali. Não estou dizendo que tudo que tem lá é errado, mas tem muita coisa errada. Uma que a gente pode ver é que eles dizem que Jesus está no inferno. Então isso é um absurdo, né? Mas então, os escribas, né, fizeram essa pergunta para Jesus. E antes de falar do que Jesus respondeu, eu quero lembrar para vocês o que nós podemos aprender aqui com isso. Que, olha só, os discípulos então foram comer pão, como a Bíblia diz aqui, no 2, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Eles falando, né, que era impura. Mas era tudo que eles conseguiram encontrar na vida dos discípulos, então, para acusar os discípulos e chegar a acusar Jesus, foi isso, de que os discípulos não seguiam as cerimônias dos anciãos. Então, eles não conseguiram acusar os discípulos de imoralidade, eles não conseguiram acusar os discípulos, e muito menos Jesus, né? Mas eu estou falando dos discípulos agora. Eles não acusaram os discípulos de serem bandidos, de serem ladrão, de serem enganadores, porque eles não eram. Então, tudo que eles encontraram foi isso. Teus discípulos comem sem lavar as mãos, aonde que já se viu isso? Então, não tinha o que eles acusarem, nem os discípulos e nem Jesus.
Agora pare para pensar um pouquinho. Será que quando as pessoas lá do mundo olham para nós, o que eles verem em nós? Será que eles podem nos acusar de alguma coisa? Ou eles vão ter que inventar, que nem os escribas inventaram aqui a respeito dos discípulos? Isso aqui é uma coisa que nós temos que analisar na nossa vida, irmãos. Como que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como que os teus vizinhos te veem? Como que os membros da tua família que ainda não se converteram te veem? Será que eles olham para você e te acusam de coisas assim, bobagem? Que nem eles fizeram aqui com os discípulos? Se for isso, graças a Deus, né? Que nem de repente podem olhar para nós e dizerem assim, isso é louco, só fala de Jesus, né? Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eles não têm outra coisa para te acusar. Pode ter até se eles olharem lá no teu passado, porque nós sabemos que nós temos erro, né, irmãos? Mas depois que nós aceitamos a Jesus, então nossa vida mudou. Então hoje eles já não têm mais do que nos acusar. Agora é triste se alguém olha para você e diz assim, você, vou usar a palavra crente, e rouba? Você, crente, e vive mentindo? Você, crente, e vive bebendo? De que jeito que você se diz que é de Deus? Então daí sim, eles têm motivo para falar, né? Mas que bom se o povo lá de fora não achar em nós nenhum problema assim e que venha nos acusar de uma coisa sem sentido, como fizeram aqui com os discípulos. Então eles não tinham do que acusar os discípulos e por isso falaram, vocês comem sem lavar a mão, isso é errado. Ficou claro até aqui? Amém? Então vamos prestar atenção como que tem sido a nossa vida. É claro que nós pecamos, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeita, que você tem que ser perfeito. Não somos. Somos pecadores. Mas pecar e viver em pecado é diferente, né? Então viver em pecado tem muita diferença daquele que peca, porque ainda estamos nesse mundo. Só que, como eu vivo dizendo, nós temos que fazer de tudo para não pecar. Então, por isso, Jesus manda a gente vigiar. Vigiar o quê? A boca. Ver o que é que fala. Terça-feira passada eu falei aqui para vocês a respeito das palavras dos judeus. Lembram? Que eles falaram, os líderes judaicos, o Anás e o Caifás, o que eles falaram? E incitaram o povo para falar quando Pilatos perguntou, o que eu faço com esse aqui? Que era Jesus, né? O que eu faço com ele? Que é o rei dos judeus, e eles disseram, crucifica. Lembram que eu falei terça passada aqui? Amém? Então, e aí eles disseram que o sangue dele caia sobre nós, e caiu. No ano 70, então eles foram, dispersos pelo mundo, e Jerusalém, o templo foi destruído. Por quê? Porque eles falaram isso. E eu ainda falei aqui então na mensagem, cuide das tuas palavras. Porque aquilo que nós falamos, nós estamos dando autoridade para que aconteça. Então Jesus disse, vigiai. Então vigie nas tuas palavras, vigie os teus olhos, vigie os teus ouvidos. Pastora, como assim? Como que eu vou vigiar os meus ouvidos? Escolha o que você quer ouvir, né? Escolha o que você quer ouvir. Se você não vigiar, você vai escutar piada suja, você vai escutar bobagem, você vai
escutar um monte de asneira que as pessoas do mundo falam. Então vigie naquilo que você escuta. Vigie nos teus olhos. Vigie o que você vê. Vigie o que você assiste. Vigie, cuide. Cuide das coisas que você olha. Porque quando você vê alguma coisa imoral, você está deixando aquilo contaminar você. Está entrando em você. Então vigie. Jesus disse vigiai e orai. Né? Amém? Então nós temos que vigiar, nós temos que orar. Para quê? Para que nós não venhamos a fazer coisas que os outros lá de fora, que ainda não conhecem Jesus, tenham motivo de acusação contra nós. Então por isso, nós temos que dar bom exemplo. Nós temos que falar do Senhor Jesus com bom exemplo. Não adianta eu falar de Jesus para os outros lá fora e ser um santo dentro da igreja, mas viver com a vida errada. De que adianta? Compro e não pago, falo bobagem, falo coisa imoral, assisto coisa imoral, né? Ah, pastora, eu não posso assistir nenhum filme? Claro que pode, claro que pode. Escolha o que você vai assistir. Foi, acho que semana passada, nós estávamos conversando, né, Gui? Que você comentou a respeito de um filme, não lembro que filme que era que nós estávamos falando, que eu disse assim, não, Gui, faça o que eu faço sempre. Eu costumo fazer assim, irmãos. E não estou falando isso para me aparecer, não. Eu estou falando isso para te ensinar. Quando eu vou assistir um filme, geralmente eu assisto filmes assim que... sobre Segunda Guerra. Eu assisto documentários. Eu assisto filmes de... Um filme que eu gosto muito de assistir é filme de... por exemplo, assim, suspense, de descobrir quem é o criminoso. Sabe? Esse tipo de filme assim eu gosto porque faz a mente da gente funcionar. Mas eu faço uma coisa quando eu começo a assistir o filme. Isso eu sempre faço. Só eu e Jesus. Mas daí eu ensinei para o Gui, vou ensinar agora para vocês. Eu faço sempre assim, Senhor Jesus, assiste esse filme comigo. Se não der de assistir, Jesus, me mostre que eu já tiro. Na primeira cena que eu vejo, que não combina com o meu tipo de vida, eu já troco. Então aprenda a fazer isso também. Seja lá o que você for assistir, Jesus, assiste comigo. E se não der, me mostre que eu já desligo. Né? Então vigie, irmãos, vigie. Porque através de filmes os demônios agem na vida das pessoas. Filme de terror, eu não aconselho ninguém a assistir. Por quê? Porque quando você está assistindo ali um filme de terror, você está vendo aquilo e está dando oportunidade para que aqueles demônios que estão agindo naquele filme, venham agir na tua vida e na tua casa. Ah, pastora, mas como é que você sabe que tem demônio no filme? Um filme de terror, isso é nítido, é claro. Eles mesmos, os artistas, falam que eles invocam demônios, né, antes de fazer o filme. Então não assista, irmão. Vigie. Cuide o que você assiste na televisão. Eu acho que está indo para 5 anos que eu não assisto televisão. Você pode até chegar lá em casa e me ver assistindo alguma coisa no aparelho da televisão. Mas não é canal aberto, não é televisão. É YouTube. Né? Antes eu não sabia, o Felipe arrumou para mim lá na televisão o YouTube. Agora, o que eu assistia no Note, algum documentário, alguma coisa, eu assisto lá na televisão grande. Mas eu não estou assistindo televisão. Eu estou assistindo alguma informação no aparelho da televisão. Então tem diferença. Então por que eu estou falando isso? Não estou falando isso para parecer, nada disso. Estou falando isso para te dizer que você tem a escolha. Você tem escolha. Eu não sei mais nem que tipo de programa que tem nos canais de televisão. Eu não sei. Não sei o que é que está passando. Não sei. Porque faz
que eu não assisto mais. Isso contamina. Então, cuidado. Vigie. Olha o que você escuta. Olha o que você vê. Olha o que você fala. Uma grande arma que, quem sabe você diga assim, mas isso não acontece com alguém de dentro da igreja. Acontece. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja e são viciados em pornografia. Mas como isso, pastor? Porque não vigiam. Né? Então, cuidado. E aí, o que Jesus respondeu para os escribas aqui? Olhe no versículo 6. Jesus respondeu bem isso que nós estamos falando aqui, só que em outras palavras. Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Felipe, coloque aí para nós Isaías 29, 13. Quero ver se é esse versículo mesmo. Isaías 29, 13. Isaías já tinha falado isso, usado pelo Espírito Santo lá no Velho Testamento. E depois Jesus repetiu aqui para eles. Olha o que Isaías tinha falado. É bem esse mesmo. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Então, o que Jesus disse aqui? Isaías já falou, eu vou falar para vocês de novo. Né? Jesus estava dizendo. E o que Jesus falou? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o que Jesus disse aqui para os escribas que acusaram os discípulos de comer sem lavar as mãos? Jesus disse assim: vocês, né, ele falando para os escribas, me adoram ao Pai, né, com palavras, mas o coração está longe. E isso acontece muito hoje, irmãos, sempre aconteceu. E hoje, então, misericórdia. Né? Quando eu digo hoje, é esse tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo que as pessoas estão zombando de Deus e não se preocupam. Estão fazendo coisas que acham que não vai ter consequência. Então, muitos, né, dizem louvar a Deus, mas apenas com os lábios. Quer dizer, falam, até dizem glória a Deus, aleluia, mas o coração está longe. É a mesma coisa que a pessoa vir para a igreja, vem com o corpo, mas o coração ficou lá na casa. Ficou lá o coração. Por quê? Porque ele preferia estar em casa, assistindo uma novela, uma televisão, ou jantando, né? Do que estar na igreja. Então o corpo está na igreja, mas o coração não. Então é a mesma coisa. Honram-me com as palavras, mas o coração está longe. Tem uma história onde o escritor conta a história de um navio que todos os tripulantes, vamos dizer assim, acho que é assim que fala, tripulantes, não sei se é, as pessoas que estavam, né? Que estavam ali dentro do navio, todos morreram no mar. Mas, ao mesmo tempo, essa história se desenvolve por quê? Porque é só uma história, tá, irmãos? Isso não acontece na realidade, não é bíblico isso, é só um exemplo para você entender. Mas aqueles que morreram no mar, então, as suas almas voltaram para o navio. E aquelas almas estão, então, dirigindo aquele navio, pilotando aquele navio.
Aqueles homens estão cuidando das velas do navio, estão limpando o chão do navio, do barco, que seja, mas estão mortos. Então é isso que acontece com as pessoas hoje. E principalmente, né, hoje, e infelizmente com a igreja. Por quê? Porque nós temos homens mortos pregando nos púlpitos, porque nós temos membros mortos sentados nos bancos ouvindo. Então são pessoas que o corpo está ali, mas onde é que está o coração? Estão entendendo o exemplo que eu falei, irmãos? Então é lógico que isso não acontece, né? A história do barco é um romance, é uma história. Mas que nos mostra a realidade do que está acontecendo hoje. Ah, pastora, como que você sabe? Meu Deus, irmãos do céu, não sei se vocês viram, mas usando o nome de Deus, tem gente fazendo absurdos dentro das igrejas. Eu estou falando do que acontece dentro das igrejas, da nossa realidade. Eu não estou falando lá do mundo. Lá do mundo eles não têm Jesus, fazem o que querem. Mas tem um fulano por aí que cospe na mão. Ele cospe na mão dele. Alguém viu isso? Ele estava orando por um homem cego. E aí ele quis, de certo, imitar Jesus. E como o homem era cego, então, e não estava vendo, ele cuspir na mão. Ele, desculpe a palavra, eu confesso que eu sinto nojo, mas vou falar. Ele fez aquele barulho assim do... Cuspiu na mão dele mesmo. Depois que ele cuspiu, ele repetiu esse gesto umas 3 vezes, mais ou menos. Daí ele esfregou bem aquilo na mão dele. E esfregou assim, ó, no rosto do homem. Dizendo que Deus estava dando uma visão espiritual para aquele cego. Se ele queria fazer isso, se ele tinha autoridade para fazer isso, então o cego tinha de ter voltado a enxergar, né? Ninguém viu isso. Não viram falar sobre isso? Outra coisa que eu até comentei hoje de tarde com o Felipe e o Gui, é que também uma pastora, isso aqui nos Estados Unidos, tá, irmãos? Uma pastora morreu em cima do altar. Esse vocês viram? Ninguém viu? Eu vou falar esse morreu entre aspas, tá? Ela morreu, ela caiu morta no altar. E aí tinha um outro, é claro, né, ali explicando, falando. E aí, para ela voltar, o povo se levantava do lugar, ia lá e jogava dinheiro em cima dela, que estava morta, dita morta, né? Você viu, irmão? A irmã Gelsi viu também. E conforme o dinheiro ia aumentando em cima dela, ela começou a dar uns movimentos. E quando já tinha dinheiro suficiente, ela ressuscitou. E isso tudo é feito no nome de Deus? Onde é que está o louvor verdadeiro a Deus? Jesus falou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, onde é que já se viu uma coisa dessa? Isso sem falar de outras... Como é que eu vou dizer para... Porque tudo hoje que é falado é um problema, né? Mas...
de ordenar pastores que escolheram um outro tipo de gênero sexual. Como é que pode isso? E estão ali dizendo que louvam a Deus. Estão honrando a Deus. De que jeito? Estão acompanhando o meu raciocínio, irmãos? É essa igreja que o Senhor Jesus vai vir arrebatar? Esse tipo de igreja? Não, né? Não. De jeito nenhum. Mas é feito essas coisas. E usam o nome de Jesus para isso? E usam o nome de Deus para isso? Mas, tenho que cuidar bem no que eu falo, né? Mas estão apenas usando o nome de Deus para recompensa própria. Você acha, meu irmão, que Deus precisa de ajuda? Não, né? Porque muitos acham que a Bíblia não é suficiente, então precisa fazer alguma coisa no altar, no culto, para chamar a atenção das pessoas. Então vamos ressuscitar alguém, ou, sei lá, vamos cuspir, passar na cara de outro. Precisa ter coisa diferente? Não precisa, não. A Bíblia é suficiente para quem quer servir a Deus. Então, por que eu estou falando isso hoje para você? Para você entender o que Deus realmente quer de nós, irmãos. Deus não quer que nós sejamos hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. O que significa a palavra hipócrita? É aquele que finge muito bem. É um artista. Hipócrita era usado antigamente quando queria se falar que a pessoa era um ator. Então tem muitos líderes por aí hoje que, se fossem viver como ator, ganhariam muito mais, mas estão ali fingindo servir a Deus. Porque sabem representar muito bem. Mas Deus não quer ator. Deus quer coração sincero. Amém? Então, olha só. Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então isso aqui a gente vê ainda hoje. Pastora, mas dentro das igrejas? Dentro das igrejas. Quem sabe você diga assim, não, mas comigo não. Cuidado. Por isso que Jesus mandou a gente vigiar e orar. O diabo não dorme. O diabo não brinca de ser diabo. Né? Tem uma frase que eu e o Felipe falamos sempre brincando, assim, o diabo está endemoniado, gente. O diabo está endemoniado. Porque ele não vai te deixar em paz. Ele vai fazer de tudo para que você peque. E aí, aqui Jesus estava condenando as atitudes dos escribas que, ao invés de adorarem a Deus verdadeiramente, estavam seguindo cerimônias de homens. E aí você diz assim, mas pastor, eu não estou seguindo homem nenhum, estou seguindo a Deus. Olhe bem dentro do teu coração. Tem gente que jejua. Pastora, eu faço meu jejum. É claro que bom que você faz, continue fazendo. Mas faça do jeito certo. Como assim? Não faça porque você viu outro fazer, ou porque você sabe que agora que você virou cristão, você tem que jejuar na marra. Não é verdade. Quando jejuar,
Você tem que jejuar porque você sentiu de adorar a Deus com o teu jejum. Não, porque o fulano jejua, então eu tenho que jejuar. Isso é seguir ordem humana. Estão entendendo, irmãos? Podemos dar um outro exemplo aqui, vamos ver o que é que eu posso falar. Vir na igreja é um outro exemplo. Eu vou na igreja porque hoje tem culto e eu acostumei nesse horário, eu tenho que ir para a igreja. Você está seguindo regras de homens. Você está seguindo doutrinas de homens. Você está seguindo doutrinas criadas por homens. Porque você não tem que vir para a igreja porque você acostumou. Você tem que vir para a igreja porque você quer vir adorar a Deus. Eu vou porque hoje é meu dia de trabalhar na igreja. Não. Você tem que vir porque você quer adorar a Deus. Você tem que desejar estar na igreja. Tem gente que quando chega o dia da ceia, irmãos, hoje tem ceia, eu vou ter que ir, porque senão, se eu não for, amanhã o pastor me liga, manda recado, ou vem aqui em casa saber por que eu não fui. Então eu vou. Mas não vem de coração. Então é o que Jesus falou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós temos que querer vir para a igreja. Amém? Estão entendendo? Nesse exemplo aqui eu posso até citar, eu falo brincando isso de vez em quando, mas é bem realidade. Tem gente que eu só vejo na igreja, irmãos, no dia da festa de aniversário do pastor. No bolo. Mas é verdade. Só aparece nesse dia. Misericórdia, e os outros dias do ano, será que Deus é descartável? Honra com os lábios. Por quê? Porque daí quando chega ali, nesse dia, glória a Deus, aleluia, e testemunha, e testemunha, e testemunha. Mas e os outros dias do ano? Né? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Então isso é seguir costumes, seguir tradições do homem. É seguir regras que o homem criou e não que Deus ordenou. Uma outra coisa que nós podemos dar exemplo é a leitura da Bíblia. Ler a Bíblia só porque o pastor, a pastora, um irmão disse, leia a Bíblia, leia, mas não tem vontade de ler. É diferente. A pessoa que só lê a Bíblia por ler, está só seguindo uma orientação que uma outra pessoa deu para ela. Nós temos que querer ler a Bíblia. Nós temos que querer aprender de Deus. Nós temos que querer vir na igreja. Nós não podemos fazer coisas apenas para os outros ver que nós estamos fazendo. E aí então Jesus, vamos ver o que Jesus continuou falando para eles. Ficou clara essa explicação, irmãos? Amém? Aí Jesus continuou falando assim, os 7 então, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então a pessoa não faz aquilo porque Deus falou, porque eu quero obedecer a Deus. Não.
é melhor fazer aquilo que o padre falou, que o pastor falou, que um líder falou. Então substitui a palavra de Deus por palavras de homens. Não, eu vou fazer isso porque deu certo com fulano, então vai dar certo comigo também. Eu vou entregar o dízimo porque o fulano entrega o dízimo e melhorou de vida. Então eu vou entregar também e Deus vai ter que me abençoar. Quem que disse que Deus faz o que a pessoa quer? Deus não precisa obedecer ninguém. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se a pessoa quer entregar dízimo ou oferta, tem que ser por amor a Deus e não por que o fulano entrega e é bem de vida. Se o fulano é bem de vida, é porque ele faz de coração e Deus abençoa. Né? Amém? E Jesus continua falando ainda, ó. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então tem pessoas que gostam apenas de ser religiosos. O que é uma pessoa ser religiosa, irmãos? Uma pessoa ser religiosa, tem até um ditado que diz, né? Faz determinada coisa religiosamente, sem falhar. Então, religiosamente vai na igreja aos domingos. Quer dizer, não falha nem um domingo, vai na igreja. Mas por que ela foi na igreja? Porque é acostumado pela tradição humana, pela tradição dos homens, pela tradição dos líderes. E não porque quer servir a Deus. E aí Jesus continua falando, eu quero te chamar a atenção agora para o versículo 14 em diante. Que diz assim, ó. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então, olha só, eles criticaram os discípulos por comer sem fazer o ritual da lavagem das mãos. Mas Jesus respondeu assim: mas o que contamina o homem não é ele comer sem lavar as mãos. É aquilo que tem no coração. Aqui então, daí Jesus já aproveitou, né, e disse, tornou puro todos os alimentos. É claro que aqui nós temos que fazer uma observação, que aqui Jesus não está permitindo aquilo que Deus proibiu lá antes, que era o quê? Comer sangue e carne sacrificada aos ídolos. Jesus não estava falando isso aqui. Ele estava falando do teu alimento diário, daquilo que você come, a água que você toma. Você, não vai te contaminar se você pegar sem lavar a mão. Né? Jesus estava falando isso. Mas que o que ia contaminar era aquilo que saía de dentro, do coração. Então não adianta, Jesus estava criticando eles dizendo assim, não adianta vocês fazer todo esse ritual de lavagem antes de comer, se o coração de vocês está sujo. Porque aquilo que sai da boca é porque estava no coração. Então tudo que nós falamos, irmãos, é porque está dentro de nós. Você já viu com certeza, né? Você já viu uma caixa de abelhas, né? Elas ficam em volta ali e entram e saem daquela caixa de abelha. Quando você vê uma caixa de abelha, um exemplo bem simples para você entender. Quando você vê aquilo ali, o que você vai
calcular. Dentro dessa caixa tem um monte de abelha. Não é natural isso? É normal, né? Então, se você vê uma pessoa que diz ser cristão, mas que da boca só está saindo bobagem, só está saindo palavrão, piada suja, coisa que não deveria falar, de onde é que está saindo? Do coração. Então, é o exemplo da caixa de abelha. Se tem abelha ali, vai sair abelha, não pode sair outro bicho. Aquilo que está no coração da pessoa vai sair pela boca. Então Jesus estava criticando, não é, você pode até comer sem fazer o ritual de lavagem das mãos. Porque isso não vai te contaminar, não vai contaminar a tua alma. Mas o que contamina a alma é aquilo que sai, que tem ninho lá dentro do coração. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, que o seu coração é um ninho de, sei lá, vamos dizer um bicho aí bem fedido, bem nojento. Rato, né? Só um exemplo. O coração está sujo, está impuro, está cheio de imundícia, de sujeira. Então, quando ela abre a boca, só sai bobagem. Então não adianta nós seguirmos tradições, não adianta nós seguirmos cerimônias. Hoje tem Santa Ceia, então eu tenho que ir, porque Deus o livre, não posso ficar sem participar da Santa Ceia. Tá, mas você vai participar da Santa Ceia porque você acostumou a participar todo o primeiro domingo? Ou você vai participar da Santa Ceia porque você quer estar em comunhão com Deus, mais próximo de Deus? Então essa é a diferença de ser religioso. Ser religioso vai participar da ceia porque acostumou. Ser cristão vai participar da ceia porque precisa estar em comunhão com Deus. Então essa é a diferença. Então nós não podemos ser religiosos, irmãos. O Senhor Jesus está voltando, Ele não vai levar religioso. Ele vai levar salvo verdadeiro. O que nós temos no nosso coração hoje, nesse exato momento? O que você falou hoje o dia inteiro? O que você pensou hoje o dia inteiro? O que você assistiu lá na tua casa, no teu notebook, na tua televisão, escutou no teu rádio? Ah, pastora, mas eu não posso escutar uma música? É você e Deus. Tem música, hoje as músicas dos dias de hoje nem pode ser considerado música, né, irmãos? Porque não tem letra. É lixo. Uhum. E é só aquela repetição, aquela coisa puff, 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 puff. O que é isso? Isso é música? Não é. Música é arte. Arte é bonito. O que é isso? Então veja o que você escuta. Veja o que você escuta. Ficou redundante, né? Perceba o que você escuta. Aquilo que você deixa entrar no teu ouvido, nos teus olhos, entra no teu coração. E entrando no teu coração vai sair por aqui, ó. Sai pela tua boca. Então cuidado, né? Então, qualquer tradição é religião. E Jesus não vem buscar um povo religioso. Jesus vem buscar um povo salvo, cristão, verdadeiro, que quer Ele. Quer mais de Jesus. Irmãos, tem muita gente religiosa, porque quando se fala em religião, geralmente se pensa só no povo católico. E não é isso. Tem muito religioso dentro de igreja evangélica, pior até do que os católicos. Porque os católicos têm até respeito pela igreja quando entram na igreja. Né? Tem crente que não tem respeito na igreja. Não estou falando cristão, estou falando crente. Mas são religiosos por quê? Porque estão ali apenas para cumprir religiosamente um costume que aprendeu. Eu tenho que jejuar. Daí dizem assim, se eu vim para a igreja agora, eu tenho que jejuar. Não, você jejua, como eu já expliquei, quando você sentir de Deus
porque você quer jejuar e você quer jejuar. Não jejue por obrigação, senão você vai estar só passando fome. Eu vim para a igreja, então eu tenho que me batizar. Você se batiza para cumprir o que Jesus falou. Mas não porque você tem que se batizar, você tem que querer se batizar. Para mostrar para os outros que agora você é uma nova pessoa. Mas se você ainda não mudou, pode ter 500 batismos por dia, você pode se batizar em todos. Se você não mudar de vida, não resolve nada. O batismo não salva, o batismo é para mostrar para os outros que você agora é de Jesus. Amém? Ai, pastora, que coisa que você está falando, o batismo não salva. Não salva, irmãos. Quem salva é Jesus, não é o batismo. Mas nós temos que nos batizar para cumprir o que Jesus falou. Que nós temos que nos batizar. Para mostrar que a nossa velha vida ficou para trás, ficou ali na água, né? Mas nós temos que querer fazer isso. Não fazer porque o pastor diz que tem que fazer, porque se tu não fazer, você vai para o inferno. Não. Você tem que fazer porque você quer mudar de vida, porque você quer obedecer a Jesus. Porque quantas pessoas se batizaram aqui mesmo na nossa igreja? Quantas pessoas se batizaram que hoje estão no mundão? Tomaram um banho. E aqueles que se batizaram no inverno e tomaram banho e passaram frio, né? Num dia quente que nem hoje, ainda vá. Né? Entrar numa aguinha gelada ali. Mas não salva. E aí então? Pastor, o que você quer me dizer com essa pregação? Que nós temos que observar se nós estamos sendo religiosos ou se nós estamos sendo cristãos verdadeiros. Então faça essa análise. É só você que pode fazer, irmão. Eu tenho que fazer em mim, você tem que fazer em você. Ficou entendido isso? Jesus está voltando. E tem gente que diz assim, né? Isso é bobagem. É bobagem. Não vai ser agora, se acontecer vai demorar muito. Vai não, eu não quero que demore, não sou eu que mando, né? É Deus quem sabe o dia. Mas eu gostaria que fosse hoje ainda. Vocês estão vendo como as coisas estão acontecendo no mundo assim? Já falei aqui desses exemplos, né, a respeito do que está acontecendo na igreja, de usarem o nome de Deus para bobagem. Vão prestar conta a Deus, estão zombando de Deus. Mas e as coisas, né, irmãos, que estão acontecendo no mundo, que nos fazem ver que Jesus está voltando, e tem gente que não quer entender. Jesus deixou claro, Mateus 24, Lucas 21, o livro todo do Apocalipse está falando tudo essas coisas que nós estamos vivendo hoje, e tem gente que não quer saber. Uma coisa que nós podemos entender, irmãos, eu já vou terminar, tá? Uma coisa que nós temos que entender, que é um exemplo do que nós estamos vivendo hoje, justamente hoje, nesse dia. Você já parou para pensar por que está tão quente? Eu estou aqui onde eu estou escorrendo assim, tá escorrendo, né? Irmãos, vamos ler. Apocalipse. Deixa eu ver aqui se eu vou me lembrar o versículo, mas eu vou olhar aqui se eu acho. Aqui. Pode pôr aí, filho. É Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aí você pode dizer assim, pastora, mas isso aí vai ser na tribulação, né? Então, a igreja não vai mais estar aqui, nós já fomos arrebatados. Sim, graças a Deus. Por isso aqui nós não vamos passar. Mas Jesus está mostrando, através desse calorão que está dando agora, que Ele está voltando. Porque, irmãos,
Porque para isso aqui acontecer no período da tribulação, de o sol queimar as pessoas, precisa mudar já agora alguma coisa no, vamos dizer assim, na a formação do sol, estrutura do sol, não sei, para que ele vá esquentando mais, para que quando depois do arrebatamento, isso aqui vai acontecer. Estão entendendo? Estou dizendo, é uma revelação progressiva. Já está acontecendo para que depois possa chegar aqui e acontecer isso. Então Jesus está mostrando, todo mundo está sentindo esse calor. Mas são poucos os que estão entendendo por que está acontecendo isso. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Então está acontecendo isso. E se Jesus não voltar esse ano, o ano que vem vai ser mais quente. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Se nós ainda estivermos aqui. Porque vai ser mais quente. Ah, pastora, mas o inverno vai ser mais frio. Vocês lembram aqui que eu falei, acho que lá por 2018, 2019, que o calor ia aumentar e que o frio ia aumentar? Quem é que lembra disso? Não fui eu que falei, é a Bíblia que fala. Então isso vai acontecer. E alguns dizem assim, isso é bobagem, loucura da pastora. Não, irmãos, é bíblico, não sou eu que estou falando. Agora só tem um detalhe, se você não for religioso, se você for um cristão verdadeiro, se eu for uma cristã verdadeira, nós não vamos estar aqui para quando essas coisas ruins acontecer. Porque nós vamos estar com Jesus, nós já fomos arrebatados. Como que a pastora pode saber disso? Vou usar uma frase do pastor que eu assisto sempre. Pastor Jimmy Swaggart, quem é que conhece o pastor Jimmy Swaggart? Eu gosto muito das pregações dele, e ele disse assim que os jornalistas criticam ele, porque ele diz, isso vai acontecer, e ele diz assim, mas eu sei, porque eu já li o final do livro. Eu li o final da Bíblia, então eu sei o que acontece no final. Nós vamos vencer. E aqueles que não querem Jesus, infelizmente vão sofrer. Então, se você continuar firme, se eu continuar firme com a nossa fé em Jesus, nós vamos vencer. Como é que eu sei disso? Porque eu já li o final do livro, eu já li o final da Bíblia, e aqui no final diz o quê? Que nós somos vencedores com Cristo. Amém? Não seja religioso, não siga costumes, não siga ordenanças de homens. Sirva a Jesus. Por mais que você ame alguém, né? Eu sei aqui, não estou, tá, irmãos, me entendam, por favor, não estou criticando o pastor, longe de mim isso. Por mais que você ame o teu pastor, ou por mais que você me ame, não acredite nas nossas palavras. Vá ver se está na Bíblia. Vá ver se está aqui. Se está aqui, acredite. Se não tiver, não importa quem te falou, pode ser uma boa pessoa, mas essa boa pessoa pode estar enganada. Então acredite em Deus. Acredite na Bíblia. Acredite em Jesus. E não seja uma pessoa religiosa. Não faça as coisas por costume. Faça porque você quer mais de Deus. Amém?